blog, canal Veredas do Texto, e hoje eu quero falar com vocês sobre tempos verbais do modo indicativo. Dentro do modo indicativo, existem 6 tempos verbais: o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. E todos esses 6 tempos expressam certeza, por isso que eles são pertencentes ao modo indicativo. Bom, sobre o presente quase ninguém tem dúvida, né? Nós usamos o presente todas as vezes que nós queremos mostrar algo simultâneo ao momento da fala. Então eu olho para o tempo e falo assim, nossa, hoje está sol, presente. Quando eu quero expressar rotinas, né? Eu acordo às 6 da manhã todos os dias, presente. Mas eu também posso usar o presente em situações que eu quero dar uma atualizada no fato, ou quando eu quero dar uma vivacidade a um fato que não é tão presente assim, né? Por exemplo, eu pego um fato histórico e falo assim, a família real transfere-se para o Brasil. Eu não usei transferiu-se para o Brasil, eu falei transfere-se para o Brasil. Por que eu usei o presente aí? Para atualizar um fato passado. O presente ele tem uma força argumentativa tão grande que ele consegue atualizar um fato que já é passado há muito tempo. Bom, é pensando nisso que o jornal, né, os jornais, eles trazem sempre as notícias, sempre não, geralmente, tá? Assim, acho que 80%, 90% das notícias aparecem com o título, com a manchete no presente, para dar essa sensação para o leitor de que a notícia é atual, que a notícia está nova. Como eu já falei, na nossa língua, dentro do modo indicativo, existem 3 tipos de passado: o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito, né? O pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. É importantíssimo que para que você diferencie um do outro, você tenha em mente a noção de perfeito. O que é perfeito? No dia a dia, nós usamos perfeito como um adjetivo de maravilhoso, de bacana, de positivo, de legal. Mas perfeito, pela raiz da palavra, é algo que foi feito por completo, né? Então, algo que foi concluído. Então, vamos pensar em pretérito perfeito como ações, porque pretérito é passado, ações no passado que foram concluídas. Então, olha, Regiane abriu o livro. Regiane fechou o livro. Regiane guardou o livro. A ação de abrir, fechar e guardar, ela já acabou. Então, ela foi uma ação perfeita, porque Regiane fechou, Regiane abriu, Regiane guardou. Reparem que nada restou dessa ação. Essa ação foi começada e concluída. Então, ela é uma ação perfeita, pretérito perfeito. Ok? Agora que você já entendeu que o pretérito perfeito é uma ação totalmente concluída no passado, vai ficar fácil entender o pretérito imperfeito. Uma ação passada que foi interrompida, por isso ela não foi concluída. Por exemplo, imaginem, minha filha jogava videogame quando acabou a energia. Minha filha jogava, pretérito imperfeito, esse ava, quando acabou a energia. Então, a ação de acabar atrapalhou a ação de jogar videogame. Repare que uma ação interrompe a outra. Por isso que a primeira é imperfeita, pretérito imperfeito. Então, minha filha jogava videogame quando a luz acabou, ok? Pretérito imperfeito, então, pode indicar essa interrupção. Por que eu falei pode indicar? Porque nós também podemos usar o pretérito imperfeito para nos referirmos a coisas que no passado nós fazíamos como rotina e que hoje nós não fazemos mais, certo? Por exemplo, quando eu era criança, eu morava no interior. Então, eu morava em Taubaté. Reparem que quando eu morava, isso era uma rotina, né? Eu morava em Taubaté. Hoje não mais. Então, eu morava, pretérito imperfeito. Deu para entender? Agora nós vamos estudar o pretérito mais que perfeito, né? Mais que concluído. Mas o que é mais que concluído? Para eu não errar o pretérito mais que perfeito, nós temos que ter uma noção de que na língua, no português do dia a dia, no português usual, nós trocamos, substituímos o pretérito mais que perfeito por um tempo composto. Por exemplo, em vez de nós falarmos assim, quando a polícia chegou, o ladrão fugira,
não é fugirá, fugira, nós usamos. Quando a polícia chegou, o ladrão já tinha fugido. Bom, eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem pelo tempo composto. Vamos pensar nessa frase. Quando a polícia chegou, o ladrão já tinha fugido. A ação de a polícia chegar, então quando a polícia chegou, ela não encontrou a ação, o ladrão fugira, a ação de fugir. Então repare, quando a polícia chegou, o ladrão já tinha fugido, ou o ladrão já tinha fugido quando a polícia chegou. Repare que uma ação começou e terminou, e aí que a outra ação começou e terminou. No caso, a polícia chegou atrasado, ok? Então, quando eu falo assim, quando a polícia chegou, o ladrão fugira. Esse fugira, né? Fugirá, esse fugira é o pretérito mais que perfeito. E ele fica tranquilamente quando nós substituímos pelo tempo composto, certo? Então, repare, quando a polícia chegou, o ladrão já tinha fugido, essa ação não encontra a outra, mas ambas já começaram e terminaram. Mas qual que terminou na frente? O pretérito mais que perfeito. Deu para entender? Então, olha, quando eu cheguei do trabalho, minha filha já tinha feito a lição. Então, quando cheguei do trabalho, minha filha fizera a lição. Certo? Quando eu dei por mim, minha comida já tinha queimado. Quando eu dei por mim, minha comida queimara. Deu para entender? Então, o pretérito mais que perfeito, sempre nós vamos ter que pensar duas ações, mas uma ação começou e terminou e não encontrou a outra, porque justamente começou e terminou antes dessa começar. Agora nós vamos estudar os dois tipos de futuro, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu quero que vocês entendam o conceito de presente, né, como a maior argumentação. Lembra que eu falei no início desse vídeo que o presente ele serve para dar uma atualizada, para eu mostrar maior certeza de um fato? Então, o conceito de presente é isso. O futuro do presente é uma ação que eu sei que vai acontecer no futuro, mas que eu tenho certeza, muita certeza que ela vai acontecer. Por exemplo, na semana que vem eu terei um exame médico. Repare, é futuro, né? Mas já tá marcado, já tá agendado, tá tudo certo. Então é uma ação no futuro, mas uma ação certa de acontecer. Então, na semana que vem, eu terei um exame médico. Então, esse terei, farei, trabalharei, é o futuro do presente, o futuro de maior certeza. O futuro do pretérito, dentro do modo indicativo que expressa uma certeza, o futuro do pretérito é o tempo que eu tenho menos certeza, que está mais condicionado a uma outra ação. Então, por exemplo, eu teria médico na semana que vem se eu tivesse conseguido marcar. Eu faria a prova na semana que vem se eu tivesse agendado a data com os meus alunos. Eu teria uma chance se eu tivesse me dedicado mais. Repare que o futuro do pretérito está sempre condicionado a uma outra ação. Eu compraria uma casa na praia se eu tivesse dinheiro. Então, eu compraria uma casa na praia se eu tivesse dinheiro. Então, essa condição, se eu tivesse dinheiro, ok? Bom, então, o que vocês têm que saber? Da mesma forma que o presente do modo indicativo é o tempo de maior comprometimento, né? Esse presente vai contaminar o futuro e vai dar total certeza para ele. E o pretérito com o futuro, então o futuro do pretérito vai dar uma incerteza, né? Então, por que é uma incerteza quando eu falo eu compraria uma casa? Porque vai depender de uma condição, ter dinheiro. Então, eu compraria uma casa na praia se eu tivesse dinheiro. Então, essa condição tem que ser atendida para que essa ação aconteça. É diferente de eu falar assim, eu comprarei uma casa na praia. Repare que é uma ação futura, mas que aparenta mais certeza. Bom, gente, a minha aula termina aqui. Se você ainda tem dúvida, entre em contato comigo pelos comentários, eu farei questão de tirar a sua dúvida. Lembre-se que também no blog veredasdotexto.com, no espaço do aluno, você encontrará alguns exercícios para você estudar mais, ok? Se você gostou dessa aula, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Um grande beijo e até mais!